Estou voltando, então, ainda aqui com Eliandro Canto. A gente está falando aqui sobre o trânsito de uma forma geral. A gente já abordou a questão aí, é um problema mundial, enfim, no Brasil muito mais, né? São números alarmantes. Em Teresópolis a gente tem um problema aí latente, que está doendo, a ferida está aberta ainda, né? Tá ardendo pra caramba, ainda não fez casquinha, né? Vai fazer casquinha, mas a gente precisa dar sequência aí, não ficar de braços cruzados, somente olhando e esperando que algo aconteça, né? Se a gente tem algumas ferramentas para serem usadas, se a gente pode usar da comunicação para falar com você, a gente vai fazer, né? E aí eu pedi, então, para o Eliandro agora, nesse bloco, até para a gente finalizar, né? Roubei um bloco aqui que eu precisava do Ivo, né? Mas o Ivo com certeza vai entender, ele já está aqui com a gente. Mas a gente trazer um pouquinho para Teresópolis e começar a tentar desenhar de uma forma bem simples para que o pessoal de casa possa entender. Vamos falar da reta, que é um lugar que está sempre muito latente aí, acontecendo vários acidentes, principalmente depois dessa ciclovia, dessa ciclofaixa, como vocês queiram usar, que, ao meu ver, desculpa, foi feita de forma errada. Eu sei bem a história dela por baixo dos panos, conheço a fundo, né? E vem lá do Jorge Mário, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, até porque o programa não é para se falar desse tipo de coisa, mas ela está errada a partir do momento que a gente vê, por exemplo, e aí foi um erro meu não ter colocado a foto, ela vem numa linha reta e faz o desenho dela sai da pista para dar passagem para aquele quiosque, e aí a gente tem um monte de quiosque na reta. Sim. Desculpa, o cara vem de bicicleta e ele tem que fazer isso aqui, o carro está vindo nessa mão, meu amigo. Vai dar problema. Quase que eu falei um palavrão aqui, mas vai dar problema. Então eu acho que está errado, tá? Sim. Eliandro, quais são os erros dessa reta que você pode apontar para a gente como causadores desses acidentes? Então, você citou um que eu acho que é absurdo, ridículo, né? Exatamente, porque quando você planeja, que não foi o caso... Não foi o caso, né? Não foi o caso. Exatamente. Eu estou falando que não foi o caso. Você tem que pensar em tudo isso. E esses quiosques, eles deveriam ser removidos dali e serem levados para outro lugar, porque aquele pedacinho que ficou na avenida, aquilo ali vai causar morte, não tenho dúvida disso. Né? Uma outra coisa é que a gente tem que pensar, quando a gente planeja alguma coisa, é que o povo não está habituado e nem educado para aquilo. Então a gente tem que pensar, sim, que os problemas podem acontecer. E não colocar alguma coisa, deixar as pessoas morrerem para tomar uma atitude. Então, por exemplo, coisas simples que poderiam ajudar. Primeiro, iluminação. A gente não tem iluminação. Eu sempre digo, gente, tá escuro pra caramba. Eu passo muito de carro, escuro. Eu não enxergo quem está na ciclofaixa, andando de bicicleta, ou correndo, ou fazendo Cooper. Exatamente, muito escuro. Deveria ter ali os tachões, o pessoal chama de... Acho que fugiu o nome agora, mas seria isso. Os tachões, você pode colocar isso de forma não iluminada, mas ele tem um reflexo, o antirrefletivo, né? Exatamente, quando o farol bate ali, ilumina, né? As bicicletas também, os ciclistas, todos eles deveriam utilizar a ciclofaixa, na verdade, porque é uma ciclofaixa, porque quando é ciclovia, ela é separada da calçada para a rua. Tá. Aí é uma ciclovia, ela é específica para ciclista. A ciclofaixa, ela está em conjunto com a rua. Tá. Porém, a gente viu muito nas redes sociais as pessoas colocando exemplos de outros países. Não dá para comparar, porque você fala de cultura, é diferente, né? Então os ciclistas também precisam estar bem sinalizados. Até vi uma reportagem muito legal que vocês fizeram, né, mostrando isso, de que várias formas que a gente tem de sinalizar que você está passando ali. E a ciclofaixa não é para pedestre, ela é para bicicleta, por isso ciclo. Né? O pedestre não tem que fazer corrida ali, mas ele vai fazer aonde? Tá ali, ele vai acabar fazendo. É mais uma coisa que pode causar acidente também. Aí, desculpa, gente, eu caminho todos os dias aí e eu me recuso a utilizar aquela faixa, eu prefiro continuar caminhando na calçada. Na calçada. Não vai fazer a menor diferença, gente. Na verdade, a calçada é para o pedestre e a gente, como não tem muita opção, é isso aí. Na verdade, Nina, se cada um respeitar o direito do outro e se colocar no lugar do outro,
a gente não teria tanto acidente. A gente viu naquela matéria que vocês colocaram, eu até coloquei uma mensagem para você, chegar a dar um frio na espinha, porque quando o ciclista ele vai fazer aquela manobra, ele vai automaticamente se acidentar, aquilo ali é fato. E a gente tem um número enorme de motociclistas, não sei se a gente pode chamar eles de motociclistas ou motoqueiros, que invadem o tempo todo aquela faixa, que também vai causar vários outros acidentes. A reta toda está uma pista de corrida. Tem um vídeo que eu vi ontem no Facebook rodando, que uma pessoa gravou, devia estar num prédio bem alto, que a gente vê que está longe, mas devia ser 11 horas, meia-noite, e ela botou ao vivo no Facebook, as pessoas apostando corrida, fazendo racha ali. Então não tem jeito, outras pessoas vão morrer se nada for feito e de forma muito rápida, não só... E aí a gente volta a falar da questão da fiscalização, para que a gente evite esse tipo de problema só com fiscalização. A questão também da sinalização inexistente, na verdade. Você não tem ali, por exemplo, placas indicando quantos quilômetros por hora o motorista pode andar na cidade. Ah, mas isso está no código, todo mundo tem que saber. Não, tem que estar sinalizado para o cara ver, né? Existe essa falta de sinalização? Existe. Na verdade, também. a sinalização, o Código de Trânsito brasileiro, ele diz que existe a necessidade de sinalizações verticais e horizontais. A gente tem muito poucas, né? Ou vertical ou horizontal. E quando tem uma, não tem a outra. Na verdade, a gente deveria ter as duas. Né? A faixa de pedestre, por exemplo, a gente tem um exemplo que é Petrópolis, no centro da cidade, ela tem uma faixa de pedestre elevada. Você já reparou? Que já é uma lombadinha para o cara dar uma diminuída ali. É uma forma, e isso está dentro do Código Brasileiro, está no artigo 495, se eu não me engano. Eu não me lembro o ano, mas o artigo é o 495, onde sim, o poder público ele pode fazer uma faixa de pedestre elevada exatamente para diminuir a velocidade daquelas pessoas que estão vindo em alta velocidade e dar mais segurança para o pedestre. E ela vai estar inclusive no mesmo nível da calçada, que é o ideal, porque aí também faz com que o pedestre saia da calçada e já não tenha o problema de tropeçar. A gente tem um problema gigantesco de mobilidade urbana. Muito grande. Eu tive, no dia que eu estive na prefeitura, eu tinha um grupo de mães que têm filhos com algum tipo de problema, que são deficientes físicos, enfim, pedindo à prefeitura, ao órgão público, para que melhorasse um pouco mais a acessibilidade. Rampas, por exemplo, que tem muito poucas, as calçadas estão muito ruins. Muito. Né? Por exemplo, a vaga para o deficiente, são muito poucas e muitas pessoas param nessas vagas e deixam o carro o dia inteiro. Não respeitam de forma nenhuma. E não só ele levaria multa, deveria levar multa, mas deveria também ter o carro rebocado. Né? É isso que o Código de Trânsito diz. Mas aí quando você tem uma cidade que a lei não é cumprida, o caos domina. Fica instalado aí, né? Voltando nessa questão a gente falando aqui da ciclofaixa, então, Ciclofaixa. Né? Não é ciclovia. Ciclofaixa, então, muita gente está chamando de ciclofaixa de Gaza, né? Porque realmente virou um matadouro aquilo ali. Falando aqui das faixas de pedestre, as que existem, estão pintadinhas ali, que a gente dá os parabéns, né? Ao poder público que pintaram, mas tem muitas que estão apagadas. Agora, Leandro, eu como motorista e como pedestre também, sinto muito uma dificuldadezinha aí sobre dois aspectos. Algumas faixas de pedestre são colocadas em esquinas. Né? Então, por exemplo, Olegário Bernardes, em frente a Faxinas, entre a La Violeteira e a Faxinas, está apagada pra caramba, mas existe uma faixa de pedestre ali. Sim. Ali é uma esquina, é um cruzamento ali, tem 4 ruas, né? Quando eu venho de carro, eu sinto uma dificuldade quando a pessoa está atravessando e eu preciso parar, fazendo a curva eu preciso parar, mas vem outro carro atrás de mim e que às vezes não está entendendo que tem uma pessoa atravessando, aí senta a mão na buzina para eu sair de frente. Eu boto a mão do lado de fora assim, já estou mal educada pra caramba, passa por cima, meu amigo, porque tem gente atravessando. Essa faixa não deveria ser, por exemplo, essa faixa um pouquinho mais afastada para baixo ou colocada em outro lugar? Então, aí a gente vem
falar de engenharia de tráfego, né, que deveria ter sido planejado e de forma alguma isso aconteceu aqui na cidade. Existe um afastamento mínimo, mas as faixas de pedestre elas são sim, elas podem estar nas esquinas, mas não na esquina. Ela tem que ter um afastamento mínimo. Eu não sei precisar qual é esse afastamento, porque é a questão da engenharia de tráfego, mas existe. O Código de Trânsito ele te dá isso. Mas existe sim faixas nas esquinas, em todos os lugares do Brasil e até do mundo. Porém, a gente volta a falar da questão da educação. Isso tudo tem que ser uma rotina. Quando a gente fala de educação, será que as autoescolas elas ensinam de verdade os motoristas, os motociclistas? Se ensinasse, a gente não teria tanto acidente. As pessoas não estão preparadas para isso. É uma autoescola, né? Deveria, pelo menos, né, ser isso. Mas não é. Mas nesse caso é pertinente, acontece sim. Eu só não sei precisar para você, porque eu nunca fui lá medir também se está dentro do Código de Trânsito ou não. Mas muitas faixas de pedestre são perto das esquinas, sim. Tá, agora, então, você está dizendo aqui, existe essa matéria, engenharia de tráfego de trânsito. O Plínio Plínio é vai especialista. ver essa matéria, queria mandar um super abraço para ele. Assim, cara, muito obrigada. Você foi super solícito, a gente está super junto. Infelizmente ele não está mais em Teresópolis, mas ele vai ver essa matéria. Meu abraço, assim, e com muito respeito por você, que eu posso chamar de meu amigo. Exatamente. Nesse período, há 2, 3 anos atrás, quando a gente começou uma conversa com o Coronel Flávio, o Plínio foi uma das pessoas que teve a maior boa vontade, um dos idealizadores dessa ideia inicial, onde a gente ia juntar essas pessoas que tinham um conhecimento um pouco maior para poder tentar resolver ou ajudar de alguma forma a cidade. Então o Plínio é uma pessoa muito capacitada, ele trabalha com isso há mais de 20 ou 30 anos, é especialista nessa área e ele com certeza poderia dizer isso aí, né, com maior facilidade. É um especialista, além de ser um especialista, uma pessoa maravilhosa, né? Um amigo. Um grande abraço aí para o Plínio. Poderia contribuir muito para Teresópolis, mas não foi por falta como é que se diz, boa vontade dele, não. Pelo contrário. Não, foi por falta de oportunidade mesmo, né? Porque um cara tão capacitado como ele nunca foi convidado para fazer ou desenvolver algum projeto que salvasse vida das pessoas. Porque quando a gente fala num projeto de mobilidade urbana, a gente não está falando só para melhorar o trânsito, não. A gente está falando de salvar a vida das pessoas. E a vida não tem valor. E outra coisa, ele já tinha cantado a pedra de tudo isso que está acontecendo. Verdade. Lembra disso? Sim. A gente sempre conversava sobre isso e ele estava sempre fazendo alertas, como várias outras pessoas faziam esses alertas, mas o Plínio com muito mais propriedade de qualquer um de nós, porque ele é especialista no assunto. Ele já cantava essa pedra, não é de hoje, e infelizmente está aí, várias perdas aí e vários problemas acontecendo na cidade por descaso, falta de educação, enfim. E a gente chora agora, né? Mas vamos arregaçar as mangas para trabalhar um pouquinho, né? Isso aí. E aí, olha só, nosso tempo está estouradíssimo aqui. Eu já roubei um bloco aqui do outro convidado, enfim. Ganhei uma camiseta aqui que eu vou usar. De vez em quando vocês vão me ver aqui usando a camiseta do projeto, o Clubinho Salva Vidas. A gente tá junto aí nessa empreitada, né? Fazer a nossa parte pelo município e principalmente eu como mãe, pelas mães aí que estão perdendo seus filhos, né? E por completa falta de educação, estrutura, enfim. Assim, agradecendo muito a Leandro de estar aqui. Já fiz um convite para ele, ele já aceitou aqui em off, né? A gente vai ver de 15 em 15 dias, mas ele vai estar sempre aqui comigo, dentro do programa Diário Mais. A gente vai estar batendo esse papo, discutindo, com temas diferentes e pertinentes à nossa cidade, aí falando uma semana sobre o ciclista, outra semana sobre o motociclista, outra semana sobre o pedestre. A gente vai começar a apontar aí várias coisas e o que a gente, enquanto cidadão, pode fazer, porque o Eliandro faz a parte dele, se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, com certeza a gente não vai mais chorar a morte de ninguém. É isso aí. Gente, por favor, eu não quero mais enterro nenhum por esse motivo. Não quero. E acho que Leandro também não quer, enfim, todos nós que passamos por essa dor, estamos enfrentando essa dor, a gente não quer mais isso para Teresópolis, não. Verdade. Não é isso? É isso mesmo. Obrigada, querido. Faltou muito mais aí, mas agora a gente vai começar a dividir aí o programa. Legal. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E assim,
o projeto Salva Vidas, como o Clubinho Salva Vidas, está sempre à disposição da Diário Mais, da TV Diário, para que a gente possa esclarecer e levar informação para o pessoal, né? Com certeza. Porque é como você falou, a única forma que a gente encontra de verdade de ter uma cidade melhor é unir essas forças. E tá mostrando para as pessoas e tendo feedback dessas pessoas também do que a gente pode fazer. Porque muita gente em casa também tem muitas ideias. E aí, de repente, a gente pode até colocar isso aí, deixar Com o Facebook, certeza. deixar as redes sociais para as pessoas darem suas ideias e a gente depois, quem sabe, levar isso para o poder público e pedir, exigir, cobrar. Exigir, né? pedir não, Porque exigir. tem lei, já está lá há alguns anos, então acho que agora não tem que pedir mais, né? É verdade. Não, é exigir, Tem que exigir. não tem que pedir mais nada não. Agora daqui pra frente é só exigir mesmo, tá? Então, Eliandro, muito obrigada, até a próxima. Obrigado. A gente vai continuar esse bate-papo aí, que Deus continue te abençoando assim imensamente, cada vez mais, tá? Obrigado. Vou pequeno e breve intervalo comercial e volto já já, porque tem mais programa diário mais pra você, tá? Não sai daí.